Primeiramente, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e também com todos da sua casa, com todos da sua família. Pastor Denilson Souza, do Ministério Deus Vivo, aqui falando. Pois bem, que Deus venha, iluminar de maneira poderosa a sua vida, que as trevas sejam dissipadas em todas as áreas da sua vida. Diz aí, por qual área? Por qual área você está precisando de resposta urgente, hein? Nós estamos no propósito. Hoje é o 6º dia, o penúltimo dia do propósito de oração, a semana do mais valente. Jesus Cristo é o mais valente. Jesus Cristo é o mais valente. E hoje é o 6º dia do propósito, o penúltimo dia do propósito. E eu quero já pedir a você que já deixe o like, deixe o seu joinha, que você venha curtir esse vídeo. E caso você não seja inscrito, no canal, que você venha estar se inscrevendo e venha estar ativando o sininho, Que você venha se inscrever no canal e você venha estar ativando o sininho para que assim você venha receber notificações de quando forem postados novos vídeos aqui pelo canal Denilson Souza, tá bom? Então faz isso, já deixa aí o seu like, já curte já esse vídeo. Como você pode ver, eu estou aqui no monte, olha só como é que tá o monte, ó. Ontem eu estava lá no ponto mais alto do monte, estava no ponto mais alto. E aí quando eu estava lá em cima orando, intercedendo pela vida daqueles que acompanham o meu ministério, as pessoas que tem me solicitado oração pelo Message, pelo WhatsApp, pelo Facebook, que são as principais redes sociais onde eu atendo as pessoas que precisam de intercessão, de socorro espiritual. Estava lá no alto do monte, na parte bem alta, aquela parte lá que você pode ver, ó, um pouquinho mais abaixo, Eu não estava bem lá em cima na ponta não, porque lá é mata fechada. Mas eu estava mais ou menos ali na altura, ali no meio, bem ali no meio do monte ali, bem lá no finalzinho onde você pode ver o monte queimado. Eu estava lá naquela altura mais ou menos, e quando começou a pegar fogo, foi mais ou menos aqui embaixo aqui, ó. Bem aqui embaixo aqui, ó, bem aqui embaixo aqui, próximo à subida do morro. E isso era no horário de 10 da manhã, 10 e pouca da manhã, se eu não me engano. 10 e meia, 11 horas. E provavelmente pegou fogo, por causa do calor. Muito calor aqui no Rio de Janeiro. Muito calor por esses dias. Aliás, daqui a pouco acaba o verão, O verão acaba agora dia 20, dia 21 de março. Mas muito quente, muito calor. Um sol escaldante. Como eu costumo dizer, ligaram o maçarico, Ligaram o maçarico com força. Então começou a pegar o fogo logo ali abaixo, Na subida do monte. E eu tava lá em cima e eu cheguei a avistar. Sendo que eu fiquei lá em cima, Fiquei lá em cima, eu pensei assim, se o fogo começar a vir pro lado de cá, eu vou procurar descer logo. Mas o fogo não tava assim, não estava, como é que eu posso dizer, não estava sendo uma ameaça a princípio, não estava sendo uma ameaça. Mas eu vi aquela voz assim dizendo comigo assim, desce agora. Mas aí eu não desci, continuei meditando na palavra do Senhor, já tinha orado, intercedido por aqueles que têm me solicitado oração, por aqueles que pediram oração. E aí eu estava meditando na palavra, e aí coisa de menos de meia hora, quando eu olhei de novo, o fogo já estava quase lá em cima. Já estava bem próximo de mim. E aí eu fui descer, e aí o fogo estava no meio da trilha, na trilha que tem para subir, tanto para subir quanto para descer. E aí eu falei assim com Deus assim, agora assim, o que eu faço? Por qual caminho eu vou? E aí eu tive a direção de ir por um caminho, e por esse caminho que eu fui foi um caminho dificultoso, porque o mato estava alto,
não alto assim na minha altura, né? Mas assim, pelo menos na altura do joelho, né? Do joelho. Então estava tendo dificuldade para poder andar. Mas aí Deus deu escape, Deus deu livramento. Eu estendi as mãos em direção ao fogo, porque o fogo estava vindo para o lado da onde eu estava, por onde eu estava procurando, né, sair, né? E eu estendi as mãos e repreendi, né? Repreendi o vento. Porque você sabe, né? O vento, quando está pegando fogo numa mata, numa floresta, o vento contribui para que o fogo se propague, né? Para que o fogo se alastre de maneira mais rápida, né? Então eu estendi as mãos assim em direção ao fogo e repreendi, sabe? Repreendi e em seguida virei as costas e aquela voz dizendo assim comigo assim: não para, não olha para trás, segue adiante. E eu falei com Deus assim: salva-me, Senhor. E aí não olhei para trás, não olhei para trás, só olhei para trás quando eu cheguei na pista, quando eu cheguei, né, na rua, quando eu consegui sair do monte, né, sair da mata, quando eu consegui sair. Então você vê, ó como é que tá tudo queimado aqui, ó, tudo queimado, tudo queimado. Então Deus me deu livramento. Interessante que depois, quando eu cheguei em casa, Deus falou comigo naquela palavra, naquela passagem do Evangelho, onde Jesus Cristo ele é despertado pelos discípulos e o Evangelho fala, né, a palavra fala que o mar estava revoltoso, né, o mar estava em fúria e o vento, né, um vento forte. E diz o Evangelho, diz a palavra que Jesus Cristo ele foi e repreendeu aquele vento, né, repreendeu o vento, repreendeu a fúria das águas, né, a fúria do mar. E diz a palavra que o mar, né, o mar ficou calmo, houve bonança, houve paz, né? E aí eu pensei assim, Jesus Cristo, ele repreendeu o vento e a água, repreendeu o vento e a água, ou seja, o mar repreendeu o vento e a água. Já eu repreendi o vento e o fogo, repreendi o vento e o fogo, né? Não estou aqui querendo me comparar a Jesus Cristo, até porque ninguém se compara ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Ninguém se compara ao nosso Deus vivo. Mas Jesus Cristo ele disse assim: vós fareis as mesmas obras que eu faço e ainda fareis maiores ainda, porque eu vou para o Pai, né? Vou para o Pai e me assentarei ao poder, né, do Pai. Jesus Cristo ele disse que os seus discípulos, os seus seguidores, haveriam de fazer as mesmas obras que ele faz. Jesus Cristo ressuscitava mortos, nós também podemos ressuscitar mortos pelo poder dele, porque o poder é dele, não é nosso. Então no nome dele nós podemos ressuscitar mortos, podemos limpar os leprosos, podemos, sabe, multiplicar pães, multiplicar peixes, podemos expulsar os demônios e podemos repreender o vento e o mar, e repreender o vento e o fogo. E foi o que aconteceu ontem. Ontem eu repreendi o vento e o fogo. Jesus repreendeu o vento e a água, e eu repreendi o vento e o fogo. O inimigo ele se opõe, né? O inimigo ele existem várias maneiras, várias formas, né, do inimigo ele vir contra nós, contra a nossa vida. Interessante que ontem veio a seguinte palavra, né? A seguinte palavra, eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp e foi uma mensagem da palavra de Deus. Livro de Salmos, né? Salmos 16, versículo 1. Davi falando, Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. E foi o que eu disse naquele momento, quando o fogo estava próximo de mim. Eu disse, não disse exatamente com essas palavras, eu apenas disse, salva-me, Senhor. E o meu salva-me, Senhor, seria o mesmo que dizer, guarda-me, ó Deus,
porque em ti eu confio. Né? E Deus me deu escape, Deus me deu livramento. Interessante que isso foi ontem. Ontem, no caso ontem, sexta-feira, né? Ontem, sexta-feira. E no caso, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, né? Dia 10, dia 11, né? Sexta-feira, dia 11. Ontem, sexta-feira, dia 11 de março, que ocorreu isso. Eu estava lá no alto do monte e o fogo lambendo tudo. Interessante que Deus tinha falado comigo numa palavra lá de Salmos. Salmos 27, que também é um salmo de Davi. O versículo 1 fala: o Senhor é minha luz e a minha salvação. E foi o que aconteceu. Aquele que é a luz do mundo, ele me socorreu, ele me salvou. Ele me deu escape, ele me deu livramento. A palavra fala que Deus não dá provação pela qual nós não possamos suportar. Da mesma forma que o Senhor ele nos dá a provação, ele nos dá também o escape, o livramento. Então Deus permitiu a situação, né? Mas no final de tudo acabou bem. Tive escape, tive livramento, e tudo isso para a honra e glória e louvor do nosso Deus, para a honra e glória de Jesus Cristo, o Deus vivo. Glória a Deus. Eu tinha que contar esse relato, né, esse testemunho, né, de escape, de livramento. Deus ele é tremendo, Deus é maravilhoso. O Senhor Jesus é maravilhoso. Jesus ele nos surpreende. Eu quero pedir a você nesse momento, prepara uma garrafa com água, tá bom? Prepara aí uma garrafa com água. Pega aí a chave de casa, tá bom? Pega a chave de casa, pega aí a chave de casa, pega a chave do carro, pega aí também o azeite, tá bom? O óleo de oliva. Se você já tem apresentado, né? Enfim, mas caso você queira apresentar novamente, não tem problema. Pega aí, entendeu? Pega aí um azeite de oliva ou se não, óleo de cozinha. Óleo de cozinha também serve como ponto de contato, para que a glória de Deus se manifeste, para que a glória de Deus venha chamar à existência o teu milagre, a tua bênção, a tua vitória. Então pega aí o óleo de cozinha, caso você não tenha o azeite de oliva, né? Tem pessoas que falam, pastor, eu não tenho nem sequer azeite de oliva, então usa óleo de cozinha. Pastor, até óleo de cozinha está faltando, então usa água, tá bom? Separa aí uma foto de um familiar seu, pega uma foto de um familiar seu, pega também peça de roupa, pega a fronha do travesseiro, tá bom? Para que após o momento do clamor eu possa estar apresentando a Deus, possa estar consagrando, nós possamos estar consagrando em nome de Jesus. Eu vou estar intercedendo, orando, clamando pela tua vida, né? Estarei juntamente com o mais valente, Jesus Cristo é o mais valente, né? Determinando que o mal seja arrancado, que o problema seja, né, solucionado, resolvido, enfim. Mas antes eu quero estar ministrando aqui uma palavra ao teu coração. E eu quero ministrar aqui uma palavra ao teu coração. Glória a Deus. Quero ministrar uma palavra ao teu coração. E a palavra que eu quero ministrar ao teu coração, primeiramente vamos ler Lucas, né? Essa semana, né, do Mais Valente, nós estamos lendo o Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 11. Lembrando que essa passagem que eu vou ler aqui, que é a passagem do Mais Valente, temos também no Evangelho de Mateus. Mateus também fala a respeito, né? Mateus capítulo 12 também fala a respeito do mais valente. Mas eu vou ler Lucas, tá bom? Lucas capítulo 11, vamos ler aqui a partir do versículo 20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. O apóstolo Paulo ele falou que o reino de Deus não é comida e nem é bebida, que o reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Então, quando Jesus Cristo ele fala aqui, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, entenda, o dedo de Deus é o próprio Espírito de Deus. Lá em Mateus, eu quero ir lá em Mateus capítulo 12. Vamos lá, Mateus capítulo 12.
Mateus, capítulo 12. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12. Aqui, ó. Mateus, capítulo 12, versículo 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, Lucas fala pelo dedo de Deus, Mateus fala pelo Espírito de Deus. Então, quando Jesus ele fala pelo dedo de Deus, lá em Lucas, em outras palavras, ele está dizendo pelo Espírito de Deus. Mas vamos continuar a leitura aqui de Mateus. Mateus, capítulo 12, versículo 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente é chegado a vós o reino de Deus. Aí ele diz aqui, ó. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar, ou seja, amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Aí Jesus fala, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Né? Então Jesus ele fala sobre o mais valente, né? Ele fala sobre a questão de manietar o valente. Mas vamos voltar lá em Lucas, que Lucas ele dá um detalhe que Mateus não nos dá. Então vamos lá. Lucas capítulo 11. Lucas 11. Vamos ler aqui o versículo 21. Quando o valente guarda armado, veja, armado, a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo o outro mais valente do que ele, vencendo-o, tira-lhe toda a armadura. E aí eu quero frisar nesta palavra, toda a armadura em quem confiava. Vencendo, né? Mas sobrevindo o outro mais valente do que ele, vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em quem confiava. Toda a armadura. Essa armadura é um bloqueio. Você sabe, né? A armadura ela serve para proteção. Como nós podemos vencer esse bloqueio? O bloqueio do qual o diabo, né? Porque a armadura representa o bloqueio. A armadura representa aquilo que nos impede, sabe, de vencer ao diabo. O diabo ele está armado e ele tem uma armadura. E como é que nós vencemos? Como é que nós vencemos essa armadura? Através da oração e do jejum. Só a oração não basta. A oração ajuda e ajuda muito. Mas Jesus Cristo ele falou que há castas de demônios, ou seja, existe uma classe de demônios que só se vence através da oração e do jejum. Se você apenas orar, não é o suficiente. Tem situações, tem problemas que você consegue resolver apenas orando. Mas existem outras situações que você não vai conseguir resolver apenas orando. Tem situações que você só consegue vencer através da oração, incluindo o jejum. A oração, ela serve para você se proteger. Já começa por aí. A oração, vou repetir, a oração, ela serve para você se proteger. A oração é falar com Deus. E claro, é Deus também falar com você. Mas a oração, ela é mais para você se proteger. É para você confessar as suas culpas, os seus pecados, as suas transgressões. É para você falar com Deus. A oração é para você clamar a Deus por proteção. A oração é mais por proteção. Porque para ataque, para arma de ataque, é o jejum e a determinação. O que é a determinação? Bem, a palavra fala, determinando tu algum negócio. Ou seja, proferindo tu algum negócio. Profetizando tu algum negócio. Dando uma ordem a respeito de tal coisa. A luz brilhará em teus caminhos.
Então não basta você apenas orar. Orar é para você se proteger. Mas você vai ficar só na defesa a vida toda? É que nem um gladiador, é que nem um guerreiro, né? Um guerreiro, uma pessoa que está ali em batalha, ela fica ali o tempo todo só na defesa, só se defendendo? Não. Ela parte para o ataque, ela tem que partir para o ataque. Então Jesus Cristo, ele fala aqui, vencendo, tira-lhe toda a armadura. Mas olha só a sequência. Olha só a sequência. Sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a armadura. Interessante que lá em Mateus ele diz o seguinte, que é necessário primeiro manietar, é necessário amarrar. É por isso que quando alguém manifesta com um demônio, se costuma dizer o quê? Tá amarrado! Tá amarrado! Mão para trás! Né? Jesus, ele falava para os demônios, cala-te! Os demônios manifestavam e queriam logo falar quem era Jesus. E não era tempo das pessoas ainda saber quem de fato era Jesus. Quem Jesus de fato era. Então Jesus falava para os demônios, cala-te! Né? Então quando o demônio manifesta, costuma-se dizer o quê? Tá amarrado, mão para trás. Tá amarrado. Tá amarrado, não é isso? Então, lá em Mateus dá esse detalhe. Mateus, ele fala, manietando, amarrando, primeiramente o quê? Ao valente. Porque como é que você vai tomar a armadura daquele que se considera valente se você não amarrá-lo primeiro? É necessário você amarrá-lo primeiro, amarrar ele primeiro. É necessário amarrá-lo. E para você amarrar, tanto amarrar como tomar a armadura, ou seja, para você neutralizar a ação do diabo e para você, vencer o bloqueio, porque a armadura representa o bloqueio. Entenda. Amarrar é o primeiro requisito, né? É a primeira questão. A primeira questão é essa: amarrar. Depois de amarrar, tomar a armadura ou ultrapassar o bloqueio daquele que se diz ser valente. Aliás, ele até é valente. Mas Jesus Cristo, ele é o mais valente. Jesus Cristo é o mais valente. Então, como é que você neutraliza o diabo? Através da oração apenas? Não. É por isso que tem muitas pessoas que não estão conseguindo vencer. Porque elas só ficam na oração, são pessoas de muita oração, mas praticamente de jejum, zero jejum. Jejum, zero. Tem que jejuar. Não adianta. Jesus Cristo, ele disse assim, negue-se a si mesmo. Quando você jejua, você está negando a si mesmo, você está negando a sua carne, você está negando a sua vontade. Quando, por exemplo, você ouve um pastor, como eu, por exemplo, ou algum outro pastor, alguém falando sobre jejum, pode ter certeza, é Deus te chamando para o jejum. Nesse momento mesmo, você está ouvindo essa palavra, é Deus te dando um alerta. Deus ontem me deu um alerta, mas aí, enfim, mas Deus deu escape, Deus deu livramento, como tem ocorrido também contigo. Não é a primeira vez que Deus fala contigo a respeito do jejum. E aí, mesmo você não jejuando, mesmo você não atendendo o alerta de Deus, Deus tem te dado escape, Deus tem te dado livramento. Mas aí o problema permanece, o problema, tá ali, ó. Tá ali, tá diante de você, tá diante dos teus olhos o problema. Entra mês e sai mês, entra ano e sai ano, e o problema permanece. E aí você fala, mas eu sou de oração. Mas só a oração não basta. Não basta. Não basta. Se só a oração resolvesse, esse problema aí já teria sumido. Já teria sido banido
aniquilado, destruído, já não estaria mais aí existente na sua vida. Então você precisa jejuar. Você precisa, é Deus falando. Você está achando que é homem que está falando contigo, né? É Deus falando, é Deus usando os lábios do mensageiro. Sou eu, o Senhor, que falo contigo nesse instante através do meu profeta, através do meu mensageiro. Deus está falando, Deus está usando os meus lábios, Deus está usando a minha boca para falar ao teu coração. Você precisa jejuar. Jejua. Renuncia a tua carne. O que é o jejum? Período de 12 horas. E nesse período o que eu faço? Pelo menos na primeira hora do dia. Medite na palavra, leia a palavra. Tire pelo menos aí de 1 hora, 20 minutos de oração, 20 minutos de meditação da palavra, 20 minutos de louvor, faz uma playlist. Mas jejue, se consagre. E no final do jejum, determine. Abra sua boca e determine. Jesus Cristo, ele disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão o mal. É para você expulsar. Deus expulsa. Jesus Cristo expulsa, sim. Mas ele expulsa através de você. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa primeiramente ter a atitude. Que nem eu tive a atitude de vir aqui para o monte. Se fosse outra pessoa, estaria aí traumatizado. Eu vou no monte nada. Ontem eu quase morri queimado lá no monte. Fogo veio para cima de mim. Eu nem esperava. Enfim, se fosse outra pessoa, né? Mas tô eu aqui de novo. E vou estar aqui amanhã também, se Deus assim permitir. E vou estar depois de amanhã. Aquele que põe a mão no arado, né? E olha para trás. E Deus falou para mim quando eu estava descendo, não olha para trás. Eu repreendi o vento, porque o vento estava vindo. O vento estava para lá. Para lá estava um vento. Sendo que eu estava indo para esse outro lado. Eu estava indo para o outro lado. De repente o vento parecia que o vento estava... Ou então o fogo aproveitou que tinha... Porque o fogo ele se alastra rápido também por causa do mato seco. Mas enfim, Deus falou, não olha para trás. Eu repreendi e falei, salva-me, Senhor. E fui. E não olhei para trás. Então aquele que põe a mão no arado, né? Então aqui tô eu. Tô eu novamente aqui. Tô me movimentando, tô agindo. Não é que o monte tenha mais poder, não é isso não. Não é o monte, não é a oração, não é nem o jejum. É a fé. Jesus Cristo ele dizia, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Sendo que a fé é como um bolo. E para você fazer um bolo, você precisa de ingredientes. Quais são os ingredientes do bolo da fé? Oração, jejum, leitura da palavra, cânticos espirituais, né? Abandonar, claro, o pecado, né? Tem que abandonar coisa errada também, né? Enfim, tem que procurar andar, né? Se esforçar, esforça-te, tem bom ânimo. Não é isso que Deus disse para Josué? Então tem que se esforçar, tem que ter bom ânimo, tem que fugir da aparência do mal, tem que fugir do pecado. Tudo isso conta. A palavra fala, o que faz separação entre nós e o Senhor, senão os nossos pecados, é o que a palavra fala. Eu sou um mero repetidor do que está escrito. Um mero repetidor. Às vezes a pessoa ela fica cheia de ira, né? Fica com ira, fica irada com o mensageiro. Irada com o mensageiro. Mas eu sou garoto de recado. Eu sou mensageiro do Senhor. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. A palavra é de Deus. Eu só apenas repito o que está escrito. Qualquer um que abrir a palavra, abrir a Bíblia, né, a palavra de Deus, vai constatar que o que eu estou falando está escrito. Então, só a oração não resolve. Existem problemas que você resolve na oração. Mas existem tipos de problemas. Existem problemas que só se resolvem através do jejum. Então, para nós terminarmos aqui, para nós orarmos. Vencendo-o, tira-lhe toda a armadura. Mas Mateus ele fala que primeiro tem que amarrar.
Depois de amarrar, tem que quebrar o bloqueio. E para você quebrar o bloqueio, você tem que estar em jejum. Aliás, para amarrar, tem que estar em jejum. Para quebrar o bloqueio, ou seja, para tomar a armadura do valente, tem que estar em jejum. E aí, Jesus ele fala que toma toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Ou seja, o que é o despojo? O despojo é a recompensa, é os bens. Então qual é o bem que você quer para a sua vida amorosa, para a sua vida sentimental, para a sua vida familiar, para a sua saúde, para a sua vida profissional e financeira? Qual é o bem? Qual é o bem? Qual é o despojo? Qual é o favor de Deus que você quer? O que você espera receber após vencer o valente? Porque para você receber o bem é necessário amarrar, quebrar o bloqueio, ou seja, tomar a armadura, que esse termo, tomar a armadura significa ultrapassar o bloqueio, a barreira. E aí em seguida, tomar o despojo. Amarrar, quebrar o bloqueio e tomar o despojo. Então é isso que nós vamos fazer agora. Mas orar, jejuar, determinar é apenas um dia? Não. Vai acabar. Ó. Hoje é o penúltimo dia. Amanhã é o último dia. O último dia do propósito de oração de 7 semanas. Aliás, perdão, de 7 dias. De oração forte de santo jejum. Mas depois desse propósito, vai ter um outro propósito. Certamente que o Espírito de Deus vai estar me revelando. Que o Senhor vai estar me mostrando. Ó, filho, faz esse propósito aqui. De tantos dias. 21 dias, 40 dias, 50 dias. E certamente vai ser um propósito com jejum. Se não for todos os dias, pelo menos no mínimo 3 vezes por semana. Quem me acompanha já há algum tempo sabe que eu faço assim. É assim que eu faço os propósitos. Sempre incluindo jejum. Não só apenas oração, mas tem que ter jejum. Tem que ter jejum, porque quando você está em jejum, pode ser o próprio Satanás. Você vence. Pode ser o próprio Beelzebu. Pode ser o próprio, o próprio Satanás, o próprio diabo em pessoa. Ao invés de ser qualquer demônio, pode ser o próprio Satanás. Você vence. Você vence. Mas você vence por quê? Porque você se dedicou, você se consagrou. Quando você jejua, você fica 100% no espírito. Quando você só apenas ora, a oração ajuda, mas só a oração apenas não é o suficiente. Não é o suficiente. Além da oração tem que ter jejum, porque quando você está em jejum, você está no espírito. No espírito. E quando você está no espírito, pode ser o próprio Satanás que você vai lá, encara, você amarra, você quebra o bloqueio e você toma os despojos. Glória a Deus. Então, que você fique nesta palavra, medite a respeito desta palavra e não só apenas reflita, medite, mas que você tão logo coloque em prática a palavra do Senhor. Glória a Deus. Só a oração não é o suficiente. Além da oração, é necessário o jejum para vencer aquele que se considera valente. Glória a Deus. Que você fique com esta palavra e que tão logo você coloque em prática em nome de Jesus. Agora, nesse momento, eu quero estar orando, eu quero estar intercedendo por você nesse instante. Eu estou aqui no monte, como você pode ver ainda. Está escurecendo, e antes que escureça, vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos falar com o Senhor nesse instante. É momento de clamarmos ao Deus vivo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse instante, meu Deus, eu uno a minha fé com a fé desta mulher. Eu uno a minha fé com a fé deste homem. E eu quero, meu Deus, determinar. Eu quero usar de autoridade. Está escrito na tua palavra, determinando tu algum negócio, profetizando tu algum negócio, proferindo uma palavra profética a respeito de algum negócio. Ser-te-á firme, a luz brilhará em teus caminhos. Então, meu Deus, que a luz do Senhor venha brilhar nos caminhos dessa mulher, venha brilhar nos caminhos desse homem. Sim, meu Deus, eu ministrei a tua palavra. Eu ministrei a tua palavra onde o Senhor falou aos nossos corações, falou conosco,
que é necessário o jejum para que o inimigo seja amarrado, para que o bloqueio, ou seja, a armadura, venha a ser destruída, venha a ser, sabe, aniquilada, destruída, para que assim depois possamos tomar posse dos despojos. Eu não sei, meu Deus, qual é o despojo que essa pessoa espera receber. Eu não sei, meu Deus, qual é o bem ou os bens que ela espera receber do Senhor após vencer o valente, que é Satanás. Mas eu quero, meu Deus, aqui nesse momento, na qualidade de profeta, como homem de Deus, como ministro do Evangelho, eu quero determinar, eu quero profetizar, eu quero, meu Deus, dar uma ordem, porque o teu Filho Jesus Cristo, ele disse: estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão o mal. Jesus Cristo, ele disse: